Amém? Vamos lá. Hoje o nosso tema é permaneçam cheios. Hoje nós vamos falar do Espírito Santo. O Senhor tem falado muito ao meu coração sobre esse tema. E quando a gente fala em falar sobre o Espírito Santo, automaticamente a gente vai lembrar da passagem de Atos 2. Quando acontece então, naquele momento onde estavam reunidos, que o Espírito Santo de Deus desceu naquele lugar. E eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. É um versículo que quando a gente lê já dá uma força, Mas eu quero falar para você sobre a importância do Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. E quando eu falo no Espírito Santo de Deus, automaticamente eu estou falando de Deus e de Jesus, porque eles são um só. E aí aqui, quando a gente tem um encontro de crianças, e nós vamos explicar para as crianças o que é o Espírito Santo de Deus, nós trazemos duas melancias. Uma melancia grande. E aí a gente explica assim para eles. Essa melancia grande aqui, ela é Deus. Vocês estão vendo? Mas vocês conseguem ver o que tem aqui dentro? Aí eles falam, não tia, vocês já comeram melancia? Já. Aí eu pergunto, mas tem como a gente pegar essa melancia desse tamanho e engolir essa melancia? Eles, não tia, não tem como. Não tem como a gente fazer isso. Aí o que a gente faz? Eu venho com outra melancia, corto um pedaço dela e mostro um pedaço da melancia. Eu pergunto para eles, o que é isso? Eles dizem, é melancia, tia. Eu falei, essa também é melancia? Sim, esse também é melancia. Aí eu pergunto, tem como eu pegar esse pedaço grande e de uma só vez eu enfiar ele para dentro? Eles, não, tia. Não tem como. Eu falei, esse é Jesus, que veio, pagou um alto preço na cruz por nós, nos deu identidade, nos salvou, nos curou, nos libertou. Mas tem como entrar? Não tem como, tia. Mas além de tudo, olha o que acontece. Aí eu pego e trago um suco da melancia num copo. E aí eu falo para eles, isso aqui é o suco da melancia. Aí eu pergunto, isso aqui é melancia? Eles dizem, é, tia, é melancia. Aí eu falo, e esse aqui tem como eu tomar? Tem como entrar essa melancia em mim? Eles dizem, tem, tia. Esse é o Espírito Santo de Deus. É Cristo em nós, habitando em mim e em você, até que Ele venha. Então estou te explicando assim, do jeitinho que eu expliquei para as crianças, como funciona. Então, Pai, Deus, Jesus e o Espírito Santo de Deus é um só. E aí eu quero entrar aqui com você e eu vou ler, que está lá em Atos 2, quem quiser me acompanhar. Atos 2. Nós vamos ler até o 4. E diz o seguinte: no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval. E encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Nós vamos parar aí. Mais um versículo, existem vários versículos que vai falar da atuação do Espírito Santo, mas eu vou ler aqui João 14, 26 também, que diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Eu particularmente eu amo o Ato 2, porque ele é um cumprimento da promessa
do próprio Jesus, do que o próprio Jesus fez aos discípulos. O que eles estão vivendo naquele momento ali, como igreja de Cristo, é extraordinário, é forte. E uma vez eu realizando a leitura, aquele dia que a gente fala, Senhor, eu preciso de algo urgente, eu preciso de um de repente do Senhor, eu preciso de uma resposta do Senhor. E aí eu estava lendo a leitura e este versículo saltou aos meus olhos. E aí o Espírito Santo de Deus, ele me disse o seguinte, e presta muita atenção no que ele nos diz. O problema é que tem muitas pessoas hoje procurando respostas em outras coisas, em outros lugares. Hoje, as pessoas procuram respostas em vídeos curtos da internet. Procura conselhos, ouvir o que o outro quer falar, o que o outro vai dizer. E esquece que a voz do Senhor está a poucos passos da sua casa. Porque o Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. E Ele continua falando conosco da mesma forma, através da palavra dEle. Através da palavra dEle é como Ele revela a nós. O que nós temos errado é por não compreender aquilo que Cristo quer falar conosco através da palavra do Senhor. Eu tenho ido em muitos congressos e eu não sei se é porque eu estou ficando mais velha, porque eu já tive a minha fase de juventude, que eu já fui também em muitos congressos. Mas o que eu observo na hora do louvor, e o louvor é muito importante, né, pastor? Ele é muito importante. Mas entenda algo, nada é mais importante do que a voz do Senhor. Nada é mais importante do que a palavra do Senhor. E aí o que eu observo, as pessoas se reúnem na hora do louvor e choram e se quebrantam. E é um mover, e a gente entende que o Espírito Santo de Deus trabalha em meio aos louvores. Mas na hora que o pregador pega o microfone, irmãos, é notório. 30% das pessoas que estão ali vão para fora. E isso não é só jovem, não. Porque logo a gente pensa, é jovem só quer oba-oba. Não. De um modo geral, 30% do povo sai para fora. E aí, cadê a voz do Senhor? Cadê aquilo que Cristo quer falar? A primeira coisa que o Espírito Santo me disse foi: a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. E olhando esse trecho, o Espírito Santo me falou: Aline, quem é guiado pelo Espírito não fala o que quer. Quem é guiado pelo Espírito não anda com quem quer. Quem é guiado pelo Espírito não faz o que quer. Quem é guiado pelo Espírito não se porta como qualquer um. E a palavra diz, como nós vimos aqui no versículo, que eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia. Ou seja, conforme o Espírito os guiava. Pega a mão do irmão que está do seu lado e diz para ele: irmão, fala alto, irmão, você não se manda, você é comandado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aqui nós iniciamos o versículo em Atos 2 e nós temos que ter uma compreensão. Ali estavam os discípulos. Só que na verdade existe uma promessa que antecede esse momento, que está lá em Atos 1, quando Jesus diz aos discípulos, ali ele indo para o céu, ele diz aos discípulos o seguinte: vocês ficarão aqui em Jerusalém, porque logo eu enviarei algo a vocês.
permaneçam em Jerusalém. E Jesus vai aos céus. Jesus sai dali. E a gente lendo isso, a gente não compreende, não entende a dimensão do que dentro daquele contexto, emocionalmente, como aqueles discípulos estavam. Porque eram 3 anos eles andando com Jesus, ouvindo Jesus, vendo Jesus fazendo todas as coisas. Eles acordavam com Jesus, dormiam com Jesus. Eles viam Jesus no meio da multidão. E de repente eles acompanharam toda aquela situação que Jesus passou, todo o sacrifício que Jesus fez na cruz. Eles viram Jesus sendo açoitado, eles viram cuspindo em Jesus, eles viram Jesus sendo crucificado. Ah, Aline, mas eles viram Jesus ressuscitar, ok. Mas aquele Jesus que esteve com eles 3 anos, de repente sobe aos céus. E eu imagino Jesus diz: permaneça em Jerusalém, no lugar aonde exatamente tudo aquilo tinha acontecido. Não era fácil para eles permanecer ali. Eu acredito que na cabeça de alguns pode ter passado: o que iremos fazer agora? O mestre não está mais aqui. Ele se foi. Se quando ele estava aqui, a gente fez tanta besteira, o que será de nós? Como iremos realizar aquilo que ele realizou? Como iremos continuar anunciando o evangelho que ele pregou? Eu acredito que sim, bateu o desespero no coração. Mas aí a gente entende que houve um posicionamento, uma obediência. Eles permaneceram. Eles obedeceram. Porque Jesus não disse: não, vocês ficam aí, que semana que vem eu vou derramar o Espírito Santo de Deus. Não, Jesus disse: permaneçam, que eu enviarei. Não deu data, não deu dia, não deu hora. A promessa foi lançada, mas eles não sabiam se ia ser o ano que vem, ou se ia ser mês que vem, se ia ser daqui 4 anos, ou se ia ser 5 anos. Mas eles permaneceram embaixo de uma promessa. Mesmo estando no lugar difícil, mesmo estando no lugar onde tinha sido dor, eles decidiram permanecer. Isso é algo que fala muito aos nossos corações. Porque se hoje eu e você estamos aqui, é porque um dia Jesus veio e pagou um alto preço naquela cruz. E os discípulos, aqueles 11, permaneceram até que o Espírito Santo de Deus descesse naquele lugar. Nós somos resposta de obediência. Se hoje nós estamos aqui, se hoje nós podemos adorar a Jesus e dizer: eu sou livre de toda condenação, Ele me ama, Ele me amou primeiro, é porque estamos debaixo de outras pessoas que permaneceram, que obedeceram, que abriram mão da própria vontade e que permaneceram ouvindo e obedecendo debaixo da promessa, mesmo eles não vendo nada. Antes do Espírito ser derramado, eles receberam essa ordem. Eles não sabiam quando seria, mas eles continuaram. O céu sempre responde a um posicionamento. O posicionamento, a obediência. Eles permaneceram. Essa é a primeira coisa. Eles permaneceram. Segundo, eles estavam no lugar certo. Eles obedeceram, eles permaneceram, e o de repente aconteceu, porque eles estavam reunidos no mesmo lugar, com o mesmo intuito, ouvindo a mesma voz, esperando o mesmo comando, que era a voz de Jesus.
Eles estavam reunidos no mesmo lugar. Quando nós obedecemos, nós permanecemos, nós vemos o céu se abrir ao nosso favor. Estavam os 11 discípulos naquele lugar. E eu vou te dizer, irmãos, talvez eles tinham feito aquele caminho já há 1 ano, 1 mês, 2 meses, esperando a voz do Senhor, esperando o comando, esperando o Espírito Santo de Deus descer. Às vezes tinha dia que o silêncio parava no lugar, mas eles permaneciam. Às vezes tinha dia que no meio do caminho alguém da família dizia: larga de mão disso, o mestre já não está mais aqui. Você viu o que fizeram com ele, vai fazer com você, larga de mão disso. Para de insistir com isso, vamos embora para casa, segue a sua vida. Mas eles permaneceram. E aí é aonde algo acontece. O de repente do Senhor aconteceu naquele dia, quando eles estavam reunidos naquele lugar com o mesmo propósito. O Espírito Santo de Deus desceu naquele lugar. Terceiro ponto: não se prenda em distrações. Eles estavam reunidos, eles estavam focados, eles estavam esperando. Mas o inimigo sempre vai usar de distrações para te tirar do foco, que é Jesus. A estratégia do inimigo sempre vai ser essa: sempre te distrair, sempre tirar os teus olhos de Jesus Cristo. Seja distrações emocionais, seja distrações com pessoas, seja distrações com dores, sejam distrações com frustrações. Ele sempre vai tentar tirar os seus olhos de Cristo. Como eu usei aqui, eu acredito que durante o caminho que eles iam para os cultos, que eles iam se reunir, eu acredito que pessoas diziam: para com isso, vão perseguir vocês, vão matar vocês. Esse Jesus que vocês estavam aí já não está mais aqui não, larga de mão disso. Mas eles permaneceram, eles continuaram, eles não deram ouvido a distrações, eles continuaram olhando para Jesus. E nós temos um exemplo disso na Bíblia. Jesus estava no barco, houve uma tempestade. Perdão, Jesus não estava, os discípulos estavam no barco, houve uma tempestade. E aí, Pedro vê Jesus, e ele diz: eu posso ir até você? E ele começa a andar e a olhar. E eu quero que você entenda: o vento continuou do mesmo jeito, nada mudou. Mas de repente ele começou a olhar para o lado, e ele começou a afundar, porque os olhos dele saiu de Jesus. Jesus estava lá, mas ele começou a olhar para os lados, e ele começou a afundar. Nós precisamos continuar olhando para Jesus, independente da circunstância que nós estejamos enfrentando. E aí é onde eu fico impressionada, porque existem dores que as pessoas passam que são muito difíceis. Eu fico vendo a irmã Eni aqui, a irmã Eni aqui na igreja, depois de tudo que ela passou. A irmã Carla aqui, depois de tudo que passou, porque elas não se distraíram em meio à dor. A dor da irmã Eni continua lá, mas ela entendeu que os olhos dela precisam continuar em quem? Em Jesus Cristo de Nazaré. Não é na dor, mas é em Cristo Jesus. Na certeza que um dia aqui nós iremos com Ele e não mais viveremos a dor, a morte, a tragédia, mas estaremos com o Pai eternamente. Os nossos olhos precisam permanecer aonde o Senhor Jesus fala conosco.
Nós temos vivido dias difíceis, como mesmo o pastor orou aqui. Dias difíceis. Gente, se você liga a televisão, pelo amor de Deus, não precisa nem ligar a televisão. Antigamente a gente dizia que a gente via jornal. O povo dizia, né? É só sangue. Hoje você abre a internet, um pouquinho que você abre o Instagram, você fica horrorizado. A quantidade de mulheres morrendo. É filho matando pai, é pai matando filho. É marido, aquele que devia amar, cuidar, zelar, como Cristo faz com a noiva. E eu vou te falar, se nós continuarmos com os olhos às tragédias, ao que está acontecendo ao nosso derredor, nós afundamos. Mas nós temos que entender que aqui nós somos estrangeiros, que aqui não é o nosso lugar definitivo. Os discípulos permaneceram porque eles sabiam que aquele lugar não era eterno. O eterno estava em Jesus Cristo. A ordem vinha dele. Aleluia. Aleluia. Toda distração é uma tentativa do inferno de te fazer sair antes do derramar. E o de repente veio do céu como um som. Essa é uma das frases mais poderosas da Bíblia. O de repente é a resposta visível de uma permanência invisível. Não viram os discípulos orarem, não viram os discípulos continuarem, mas experimentaram o Espírito Santo de Deus. Às vezes não está vendo o teu choro de madrugada, não está vendo a tua busca de madrugada, não está vendo a tua dor que tu tem entregado ao Senhor, mas vão ver aquilo que Ele vai fazer na tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Porque quando nós procuramos a Ele, quando nós nos derramamos a Ele, a resposta vem. Ele se manifesta em nós e através de nós. Aleluia! Então, de repente, o vento veio. E o vento representa o movimento. Só que esse movimento que nós estamos falando aqui, irmão, é um movimento diferente. Eu vi o pastor aqui falar sobre... Nós estamos iniciando um ano, um jejum e uma oração. E eu vou te falar que poucas igrejas compreendem a importância desse ato, que é algo direcionado do Senhor. Porque muitos ficam procurando o movimento em coisas grandes, terrenas que chamam a atenção. É bom sentar numa cadeira confortável que o Senhor nos deu, o ar-condicionado. Eu não estou dizendo que eu sou contra, irmãos, os movimentos que as igrejas fazem para chamar. Não estou dizendo isso não. Mas eu quero que você entenda que o movimento de Deus, ele é um movimento que vai nascer na busca diária nele. Tem que partir de Cristo. Tem que partir de uma busca verdadeira. E o que nós como igreja estamos fazendo, Senhor? Nós queremos um movimento sim, mas não é um movimento de oba-oba, que vai encher e depois o vento vai levar, não. Nós queremos ver o movimento do Senhor, aquele movimento que o Espírito invade e transforma a vida do pecador, aquela que permanece mesmo diante da luta. Que nós queremos viver, é este movimento que nós queremos viver. E às vezes a gente muito novo, a gente não compreende isso. Eu acho que por muito tempo talvez o pastor tenha tentado ir muito para esses lados, mas algumas vezes a gente tentando muitas vezes fazer dessa maneira, de movimentar, pastor, vamos fazer tal coisa, e aí ele vinha, irmãos, amém, vamos fazer, mas vamos buscar de Deus.
E hoje, vendo esse posicionamento, eu compreendo que assim como aqueles 11 discípulos permaneceram, buscaram na presença do Senhor o mover e o de repente dele, eu compreendi que o Espírito Santo de Deus tem guiado a nossa igreja a esse caminho. O Senhor não quer mais que nós nos percamos em meio a movimentos, não. O Senhor quer que nós vivemos o movimento dele. O movimento da graça verdadeira, do amor verdadeiro. Aquele que alcança a vida, aquele que transforma a vida. É esse o movimento que Cristo quer que nós, quanto igreja, experimentemos e vivemos ela. É esse o movimento. É buscar do Senhor. Ah, mas o pastor não traz visitante para pregar. Ah, mas o pastor não traz o irmão fulano de tal para cantar na igreja. Ah, mas o pastor não faz aquilo. Ei, levanta a mão para o céu e glorifica, porque o teu pastor está te ensinando aquilo que é certo. É buscar a presença dele e ouvir aquilo que está aqui. Aleluia. E o de repente do Senhor chega para aqueles que permanecem firmes nele, para aqueles que entendem que é na busca, que é no relacionamento com Cristo que nós vivemos o de repente do Senhor. E nem sempre esse de repente é como os nossos olhos naturais compreendem e vê. Um dia, esse casal estava vivendo bem a vida deles. Eu vou usar eles de exemplo porque a maioria conhecem eles. Eles estavam vivendo a vida deles. Conheceram Jesus. Foram alcançados por eles. Mas aí o de repente do Senhor chegou e disse: é pastor que vocês vão ser. E aí o de repente do Senhor chegou e disse: vai vender a casa para manter a obra. E aí o de repente do Senhor chegou e disse: vai continuar mesmo em meio à dor. Isso também é o de repente do Senhor. Aquilo que nos sustenta é o de repente do Senhor. Porque quem está olhando de fora fala: não sei como que está de pé. Aí, sabe como que está de pé? Porque está sendo sustentado pelo Espírito Santo de Deus. Se fosse outro, não estaria de pé. Mas o que me deixa em pé é aquele que está dentro de mim. É Jesus, através do Espírito Santo dele. Não vão entender. Não vai entender. Não vai entender um irmão que perdeu todas as coisas da loja, está dentro de uma igreja e permanecer. Não vai entender. Não vai entender. Quem está lá fora está vendo é doido. Mas permaneceu. Abriu a loja de volta. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que sustenta. Aleluia. Aleluia. E eles permaneceram cheios do Espírito Santo de Deus. Porque é uma coisa, e aí eu quero que você entenda com muita clareza. Quando nós falamos de Espírito Santo de Deus, irmão, eu não estou dizendo apenas o movimento em falar em línguas, ou o movimento de corpo que nós fazemos. Não, não estou dizendo desse não. Eu estou dizendo daquele movimento e o permanecer no Espírito, depois quando as luzes da igreja se apagam e você vai para lá, para a tua casa. É esse permanecer-vos cheios do Espírito Santo de Deus. É esse que eu estou falando. Não é o que de pular aqui na igreja, glorificar, cantar, chorar. E eu não estou criticando não, irmãos, porque eu faço isso. Mas eu estou dizendo, permanecer cheio. Quando você tira os seus pés daqui e está lá dentro da tua casa. Quando seus filhos te olham e veem: meu pai está cheio do Espírito Santo de Deus. O que sai da boca do meu pai é aquilo que Deus diz. É esse permanecer cheio que eu digo.
E aí nós temos que entender também que antes de o fogo batizar as pessoas, ele chegou no ambiente. Ele chegou no ambiente. Você chega na tua casa, qual é o ambiente que você tem sentido? Qual é o ambiente que está dentro do teu lar? Qual é o espírito que tem regido a tua vida, as tuas escolhas? O que os teus filhos têm visto em você? Porque a gente quer terceirizar algo para a igreja que é função nossa quanto pai. A igreja é ajudadora sua, mas o maior exemplo de Cristo é você dentro da tua casa. Quem os teus filhos têm visto dentro de casa? Como a tua esposa tem sido tratada dentro de casa? É o Espírito que está te regendo, te guiando dentro do teu lar? É permanecei-vos cheios do Espírito Santo de Deus. É permanecer. Não é algo só aqui da igreja. Precisa ser algo que vai além daqui. Precisa ser algo que permanece. Isso não estou dizendo, irmãos, que nós não vamos errar, não. Porque o Espírito Santo de Deus é o nosso guia, é o nosso orientador. Nós mulheres temos um negócio de sexto sentido. Esse sexto sentido chama Espírito Santo de Deus. Sabe quando você... Mãe, às vezes eu me comparo muito ao Espírito Santo de Deus como mãe. Aquela que fica falando o tempo inteiro na vida da gente. Já escovou os dentes? Já arrumou seu quarto? Você não escovou o dente, deixa eu ver a orelha. É assim que o Espírito Santo de Deus é. Epa, já me buscou hoje. Já falou com o pai hoje. Não é assim. Sabe essa vozinha que está agindo aqui dentro de você? É o Espírito Santo de Deus gritando, dizendo, te orientando. Até que Ele venha. Até que Ele venha. E aí a gente vai entendendo que quando o Espírito está em nós, Ele age por meio de nós. Aí não é mais na minha força. Aline, meu marido, ele não é convertido. Eu já falei, eu já esbravejei, eu já fiz o auê. E nada muda isso. Enche do Espírito Santo de Deus. Permaneça cheia. Porque a obra que vai fazer não é você, meu irmão, mas é o Espírito Santo de Deus que convence o pecador. A nossa luta não é contra a carne. Não. Mas nós precisamos compreender a importância que é ser cheio e permanecer cheio do Espírito Santo de Deus. Eles eram 11. A palavra diz que eles eram 11. Mas no final deste versículo, sabe o que vai dizer? Eu vou ler para você. Os que acreditaram nas palavras de Pedro, aquele que negou Jesus. Lembra? O Espírito Santo de Deus desceu. E olha o que aconteceu com Pedro. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. O que começou com 11 já se espalmou para 3. E dali, irmãos, eles foram caminhando, eles foram andando e foram falando o Evangelho, e foram pregando o Evangelho, e foi realizando as maravilhas. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus estava neles. E esse mesmo Espírito é o que está em você, é o que vai te dar poder para quando o negócio está difícil, você orar e ver a manifestação do Espírito. Quando chegar um inferno, você dizer, eu vou orar, e com fé em Cristo Jesus, essa pessoa vai ser curada. É você permanecer em Deus. E o marido que não conheceu Jesus, através do Espírito que habita em você, reconciliar, voltar, conhecer quem é Cristo e ser transformado por Ele. Aleluia. Já estou encerrando.
falei sobre permanecermos cheios do Espírito. E para encerrar, eu queria ler aqui para você. A maior evidência da presença do Espírito não é apenas o que acontece no altar, mas é o que acontece na vida depois que o culto termina. É quando alguém aprende a amar. É quando alguém aprende a perdoar. É quando alguém aprende a ter domínio próprio. É quando alguém decide viver como Cristo. E aí a Bíblia diz lá em Gálatas 5:22: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. O Espírito Santo não apenas nos faz sentir a presença de Deus, Ele nos faz viver como filhos de Deus. Esse é o fruto. O fruto é um só. Porque às vezes a gente lê e a gente pensa que é um fruto da paciência. Não, é um fruto só. Aline, o que o Espírito Santo de Deus vai produzir em mim? Esse fruto aqui. Esse é o fruto que o Espírito Santo de Deus vai produzir em você. E eu creio que todos esses gominhos, eu vejo isso aqui, esse fruto, como uma mexerica. A mexerica veio cheia de gominhos. Para cada gominho daquele é uma dessas características aqui, mas o fruto é aquele inteiro. E eu creio em nome de Jesus que hoje vai sair daqui mulheres e homens que não vão ser só cheios do Espírito Santo de Deus, mas que vão permanecer cheios e que vai produzir aonde estiver o fruto do Espírito Santo de Deus, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua igreja, seja na célula, aonde você estiver. Aleluia. Pode ficar em pé. Aleluia. Aquele dia, aqueles homens permaneceram. Nós passamos aqui por um passo. Os discípulos permaneceram. Eles obedeceram. Eles estavam no lugar certo. O teu lugar é na casa do Senhor, é junto com os teus irmãos em Cristo Jesus. O teu lugar é na célula. Tira isso da tua cabeça. Vou congregar assistindo lá o culto da internet, lá na televisão. Irmão, isso foi na época da pandemia. Agora não, agora a gente tem que estar aqui dentro da casa do Senhor, ouvindo aquilo que Cristo fala e faz quando a igreja está reunida. Eu quero te lembrar que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Não era um numa casa, o outro na outra, o outro não. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, com um só propósito. Um só propósito, um só objetivo. Que possamos estar na casa de Deus com um só propósito, com um só objetivo, unidos para ver o que o Espírito Santo de Deus vai fazer através das nossas vidas. Porque quanto mais nós compreendermos isso, irmãos, não vai caber de gente dentro dessa igreja. Porque as pessoas vão te acompanhar só de ver você passar. Eu quero esse trem que essa pessoa tem. Você sabe quando você chega de repente num lugar e alguém vira pra você e fala: não sei, tem alguma coisa em você que parece que não sei o que é. E aí lá dentro você fala: eu sei o que é. É o Espírito Santo de Deus. Aonde você vai nesse lugar que eu quero ir também? Eu também quero sentir isso aí que você sente. Eu também quero ter essa paz que você tem. Aleluia. É o que o Espírito Santo de Deus faz. E eu quero te lembrar que o Espírito Santo de Deus é Cristo em nós. É Cristo habitando em você e em mim. Aleluia. Feche os seus olhos. E eu vou orar. Agora eu queria que você orasse também. E que você pedisse agora.
Senhor, eu também quero ser cheio desse Espírito. Eu quero permanecer cheia desse Espírito. Senhor, eu quero me posicionar. Eu quero me permanecer. Mesmo que esteja difícil, mesmo que esteja apertado, mesmo que aos meus olhos naturais eu olhe e diga, não tem jeito. Mas eu sei que no Senhor, pelo teu poder, eu consigo permanecer. Eu consigo continuar. Senhor, eu quero ser cheio desse Espírito. Esse Espírito que me transforma. Esse Espírito que age em mim. Esse Espírito, Senhor, que me torna mais semelhante a Ti. Esse Espírito que me ensina a enxergar o outro com o Teu olhar. Esse Espírito que me ajuda a amar como o Senhor ama. Esse Espírito que me ajuda a ter compaixão pelo próximo. Esse Espírito que me anima a viver uma vida segundo o Teu propósito. Enche, Deus, assim como foi em Atos 2, derrama o Teu Espírito. O Espírito que permanece, o Espírito que enche, o Espírito que transforma. Ah, Espírito Santo de Deus, porque aonde o Teu Espírito invade, aonde tem tristeza, a alegria volta a reinar. Aonde tem dor, aonde tem ferida, o Teu Espírito tem poder para curar. Ah, Espírito Santo de Deus, hoje pessoas aqui vão chegar dentro do Teu lar, e a tristeza que elas sentem quando elas entram lá já está batendo de retirada, porque aonde o Teu Espírito está, existe alegria, existe a paz que excede a todo entendimento. Então nos enche, Espírito Santo de Deus, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Aleluia.